Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou dar a minha opinião sincera sobre a parte 5 de JoJo. Sim, eu sei que eu não fiz vídeo sobre a parte 2, parte 3 e parte 4, eu só fiz sobre a parte 1 até agora, mas como tá tudo fresco na minha mente sobre a parte 5 e eu acabei de terminar de assistir os dois últimos episódios, então eu acho que é melhor eu fazer logo um vídeo sobre ela. Então antes da gente começar o nosso vídeo eu queria avisar pra vocês que nós temos um servidor no Discord e seria legal se vocês entrassem no nosso servidor, porque lá eu notifico sempre que sai vídeo novo e se o YouTube tiver com problemas para notificar, nós estaremos lá. Sem mais delongas então, vamos começar o nosso vídeo. Eu devo confessar pra vocês que essa não é uma das minhas partes favoritas de JoJo. Eu relutei muito contra ela porque essa parte ela apresenta uma história que é bacana, só que os personagens principais são complicados porque alguns são bem desenvolvidos, os outros não, outros nem aparecem direito, como é o caso do próprio protagonista, e isso me deixa um pouco desconfortável ao assistir. Então, sei lá, foi complicado pra mim. Mas a história da parte 5 de JoJo é algo interessante, porque ela se trata de algo bem simples, mas que é pra te fazer pensar, né? O que você tem que fazer quando você tem problemas e você reconhece que aqueles problemas estão afetando as outras pessoas e sua decisão pode ser errada, mas ao mesmo tempo ela pode ser certa, porque você vai estar salvando a vida de outras pessoas. Esse basicamente é o impasse que o nosso protagonista Diorno Giovanna tem na parte 5 de JoJo, né? Ele tem que pensar muito antes de fazer alguma coisa, e por conta do que ele sofreu quando era criança e de como ele foi salvo daquilo, ele resolve colocar na cabeça que ele vai se tornar um traficante e vai liderar a máfia italiana. E tudo isso para salvar as crianças, né, para poder amenizar o tráfico de drogas pro lado das crianças e tal, e tentar dar uma vida e uma condição melhor para as pessoas que vivem ali. Então, cara, Golden Wind é interessante. Essa parte 5 de JoJo é muito interessante, eu acho ela bem bacana, a história dela é bem legal, o plot dela, a premissa, é tudo muito interessante, e o protagonista ele também tem uma visão interessante, né? Além de que ele também tem um co-protagonista que pra mim é o verdadeiro protagonista da história, que é o Bruno Bucciarati, que é o cara que realmente tá fazendo as coisas ali acontecerem na parte 5 de JoJo. Então pra mim o Bruno Bucciarati é o cara que realmente engaja a história, é o cara que realmente é bem desenvolvido e age como um protagonista, porque o Diorno, ele começa muito bem na parte 5 de JoJo, e aí ele começa com esse negócio do sonho dele, que é mudar a vida das pessoas, dar uma condição melhor e tal, e acabar com a venda de drogas para as crianças, e ele começa muito bem, você começa gostando bastante do protagonista, mas depois ele cai no meu conceito, porque, sinceramente, o Bruno continua com esse sonho dele, né, porque não é só sonho do Diorno, o Bruno também tem essa postura, e o Bruno continua com essa postura, com esse julgamento. O Diorno também, é claro, porque ele está no grupo, ele está participando das coisas que estão acontecendo, mas ele não é bem desenvolvido, ele é esquecido praticamente. E aí fica nas mãos do Bruno fazer todo esse papel durante praticamente todo o anime. O Diorno só é utilizado como Deus Ex Machina, digamos assim. Quando a stand dele funciona para poder ele bater nos inimigos aleatórios semanais, que é outro problema que eu tenho com a parte 5, aí o Diorno aparece. E isso pra mim não é legal. Eu queria que ele aparecesse mais, eu queria que ele tivesse uma postura maior, eu queria que ele tivesse um posto maior. E as pessoas podem até achar que eu reclamo de protagonismo e aqui eu tô reclamando porque não tem protagonismo. Mas não é de protagonismo que eu tô falando, e sim sobre a aparição dos personagens. Sobre a aparição do personagem do Diorno, porque o Diorno mal aparece. Quando ele aparece é só pra resolver um stand que ninguém consegue, porque o stand dele é roubado e é isso aí. Então, como eu disse, ele funciona como Deus Ex Machina na maioria das vezes. E isso me deixa um pouco triste. Sobre o Abbacchio, ele é um personagem que tem um background que até que é interessante, mas ele também parece que também só funciona como Deus Ex Machina para quando ele pode retroceder o tempo, então tanto faz, na maioria das vezes. Eu gosto do Abbacchio, eu gosto bastante, eu gosto do design do stand dele, gosto da proposta do stand dele, o poder do stand dele é bem legal, mas ele praticamente só funciona como Deus Ex Machina também. O Mist é um personagem muito carismático, ele é carismático demais, cara, demais mesmo, é muito divertido, ele sempre
Ele tem aquele negócio da superstição dele, né? Que não gosta de 4 balas e tal, tem que ser 5. O número 4 pra ele dá azar e tal. Ele é bem divertido, é bem carismático. E a história dele é legal também, é bem legal. Ele é um dos melhores desenvolvidos do grupo principal, né? E o Mist é bem bacana, esse daí eu gosto. O Bruno, como eu já disse, é o melhor personagem do grupo, na minha opinião, é o que mais é bem desenvolvido na história toda. E para concluir, temos 2. Primeiro, falando do Fugo logo, porque o Fugo é um personagem que não é nada, não significa nada, não serve para nada. O próprio autor parece que, pelo que eu vi o pessoal comentando enquanto estava transmitindo esse anime, né, semanalmente, o pessoal falou que o próprio autor não soube o que fazer com o Fugo, e aí ele sai da história do nada. A produção do anime até tentou dar um relance, mais ou menos, no finalzinho, e eu acho que eles vão fazer um OVA sobre a novel, que ela conta o que aconteceu com o Fugo depois que ele saiu do grupo. Eu acho que vão fazer um OVA sobre isso. De certa forma, é complicado. O Fugo é complicado, é o pior personagem que tem ali, sem dúvidas. E o Narante, assim como o Mista, é um personagem super divertido, extremamente carismático, e ele tem uma história, uma das histórias mais legais dali. Na verdade, ele é o meu segundo personagem favorito ali. O Narante é muito bom, o Narante é excelente. Em questão de animação, eu tenho que dizer que esse é o melhor JoJo. Na moral, as animações estavam muito, muito boas. Tinha episódios que a David Production tentava colocar alguma coisa muito fluida ali no meio. Não sei se eles estavam testando animação para poder fazer Fire Force, porque Fire Force está com uma animação absurda nas lutas. Mas eu tenho certeza absoluta de que essa foi a melhor temporada de JoJo em questão de animação. Tava muito bom mesmo, parabéns aos envolvidos. Agora, em relação aos personagens semanais que aparecem, né, para os nossos protagonistas lutarem, cara, eu achei isso desgastante, chato e sem sentido. Tipo, ok, tem sentido sim, porque nós temos uma máfia italiana e eles têm que lutar contra a máfia. Mas de qualquer forma, cara, é muito chato, eu não quero ver aquilo, eu quero que chegue logo no ponto principal. E as lutas estavam ficando ruins, porque elas não eram nem um pouco divertidas, a produção às vezes estava meio cagada, eu senti que estava rushado e sei lá, tava esquisito no episódio 23, do episódio 23 até o 25, eu acho que foi isso. Tava esquisito demais, tava muito esquisito. Aí chegou o episódio 26, que foi quando o Doppio apareceu, e o Doppio pra mim é o melhor personagem da parte 5, aquele personagem é incrível. Eu acho que o Doppio na parte 5 é o que mais consegue condizer com o que JoJo realmente deveria ser. Bizarrice total e personagens egocêntricos, porque é muito esquisito como o Doppio é. E isso é bom pra JoJo. O Diávolo tem uma personalidade à parte, é muito legal, é muito bacana. Isso preza muito pela questão bizarra do anime. Acho que isso funciona demais, e a luta do Doppio contra o Risoto, pra mim, foi a melhor de todo o Golden Wind. Eu acho que eu também deveria falar da Trish, né, porque ela acabou entrando no grupo, então, falando da Trish, ela é uma personagem que é interessante, apenas, e do nada ela começa a agir de formas diferentes do que ela nunca foi, quando tem aquela troca de corpos no Coliseu. É esquisito, a volta do Polnareff foi bacana, foi legal de qualquer forma, foi um fanservice muito bom. E teve aquele negócio todo envolvendo a Flash e tal. Então, pra mim, foi interessante. Mas algumas pessoas podem achar forçado, porque realmente é o que parece ser. Sobre a luta final, o stand do Diorno conseguiu ser mais Deus Ex Machina do que já era. Ele conseguiu uma flecha, virou aquele bagulho lá que é o Golden Experience Hacking, e se transformou num bicho mais boladão ainda, que tem um poder que as pessoas que leram o mangá diziam que era complicadíssimo de entender, assim como o poder do Diávolo, né, do King Crimson. As pessoas falavam, caralho, é muito difícil de você entender isso aí, você não vai entender. E não, é fácil, é muito fácil de entender, na verdade, né. O Diávolo morreu infinitamente, o fim dele não tem fim. Aquilo foi sensacional, mas eu esperava que tivesse uma relutância, esperava que a luta fosse maior, sei lá, não foi. Na verdade, praticamente não teve luta, foi uma surra no cachorro morto. Por fim, é visível que a parte 5 de JoJo teve a importância de nos mostrar de onde vieram os stands, explicar um pouquinho dessas flechas aí, e sem sombra de dúvidas me colocou para pensar bastante
em relação a toda essa história de tráfico de drogas, como que as crianças se comportam em relação a isso, qual é o ensinamento que elas têm e como que o mundo funciona, basicamente. Apesar de Jojo ser muito no foda-se na maioria das vezes, dessa vez ele conseguiu passar uma história extremamente importante e algo para te fazer refletir. Então, eu acho que essa parte de Jojo é muito importante, mesmo que ela tenha diversos problemas e não seja uma das minhas favoritas. Finalizando toda a minha linha de raciocínio, então, eu te pergunto, você teria a compaixão e a coragem que o Bruno e o Diorno tiveram de fazer tudo isso só pela população, só pelas pessoas? Realmente é algo a se pensar. E concluindo então esse vídeo curto de review, eu dou uma nota 7 para a quinta parte de Jojo. Pra mim, ela é um remake, um reboot, sei lá, de Stardust Crusaders, com uma nova história que é muito mais interessante, muito mais legal, e ela consegue desenvolver melhor esse negócio de fila de inimigos, né? Você começar num ponto específico e ir lutando contra uma fila de inimigos até chegar no boss final. Eu gostei bastante de como a parte 5 fez isso, porque ela fez melhor que Stardust Crusaders, mas ainda assim ela peca muito e eu não me diverti em boa parte dos episódios. Poucos episódios pra mim foram excelentes, e excelente pra mim é o que tem que ser. Alguns foram bons, outros foram horríveis, mas faz parte do jogo, né? E eu deixo como 7 a minha nota final para Jojo Parte 5 Golden Wind. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, não se esqueçam de entrar no nosso servidor do Discord, porque aí vocês serão notificados dos próximos vídeos no canal. Me desculpem se o vídeo tivesse sido muito curto, se eu tivesse esquecido de alguma coisa. É só perguntar nos comentários aí, ou então me perguntar lá no Discord. Eu posso responder a dúvidas de vocês. E eu posso trazer até outro vídeo sobre a parte 5, se eu me tocar que faltou muita coisa para eu ter falado aqui. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo do canal. Falou!